Meus amados irmãos, a paz do Senhor a todos. É com muita satisfação que nós chegamos à terceira lição deste trimestre e uma grande alegria para nós. E fazendo aqui uma análise, né, e uma junção com o título das nossas lições, que tem falado sobre alegria. É bem interessante quando nós chegamos nessa lição de número 3. O título da nossa revista, só para contextualizar todo esse nosso estudo, e é preciso que faça isso, era a seguinte: Cristo, nossa alegria e suficiência. É interessante nós traçarmos aqui, logo na proposta sobre o estudo da carta aos Filipenses e aos Colossenses, escrita pelo apóstolo Paulo, que nós estamos falando sobre alegria. Isso é algo extremamente importante. Irmãos queridos, nós chegamos a essa lição de número 3, ela vai falar sobre a alegria do desenvolvimento espiritual. Olha que tema mais intrigante e maravilhoso para nós tratarmos como igreja. Peço que você, realmente, primeira coisa, tá? Eu vou aqui fazer algumas recomendações. Leitura diária. Leia todos os textos da leitura diária com muita atenção. Essa lição é uma lição maravilhosa e ela está baseada na palavra de Deus. Leia os textos da Bíblia. Nada substitui a leitura bíblica. Eles têm textos para segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado e domingo. Você pode ler tudo de uma vez só, muitos irmãos fazem isso, ou leia lentamente durante a semana, não tem nenhum problema, tá? Outra coisa, os textos que estão no meio da lição devem ser pelo menos consultados. Faça uma consulta, olhe. Eles são enriquecedores. O objetivo da lição: buscar uma vida de santificação. E aí a gente pensa assim, bom, o autor errou. Por quê? Porque a gente está falando de alegria do desenvolvimento espiritual e ele está falando que aqui o objetivo da lição é buscar uma vida de santificação. Não tem nada de errado. Está tudo certo. Porque essa alegria do desenvolvimento espiritual, essa alegria em passar por esse desenvolvimento, obrigatoriamente ela passa pela santificação pessoal. Santificação pessoal, se faltar isso, você não tem alegria no desenvolvimento espiritual, porque na verdade você não estará crescendo espiritualmente falando. Não tem um meio termo nisso, irmãos, como eu tenho falado em alguns momentos dentro da igreja, tá? Qual é o texto básico? O texto básico da nossa lição está em Filipenses e é um estudo sequencial. Então nós vamos lá no capítulo 2, pegaremos o versículo 12 até o 18. Na semana passada nós estudamos até o 11 e hoje nós vamos do 12 ao 18. Eu vou ler só dois versículos na verdade, para que a gente ganhe tempo nisso. Eu creio e quero acreditar que honestamente você já leu isso. Se não leu, leia, tá, o texto todo. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é o que opera vós tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Aí eu vou seguir, vou ler o texto todo, né? Fazei todas as coisas sem murmuração nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandezeis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que, no dia de Cristo, possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E, ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, folgo e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo por isto mesmo. Entramos aí, li tudo, não resisti, confesso o meu pecado. Não resisti. Vamos lá? A introdução, o autor coloca da seguinte maneira: todo crente verdadeiro preocupa-se e empenha-se no seu desenvolvimento espiritual. E todo cristão que cresce e se desenvolve é feliz e realizado. Isso é um fato. Após exortar os irmãos de Filipos para uma vida de união, olha só no que nós falamos, lição passada, a alegria da unidade. Tá? E aí ele fala: após exortar os irmãos de Filipos para uma vida de união,
humildade, serviço, seguindo o exemplo de Jesus, o apóstolo Paulo motiva os crentes ao desenvolvimento da salvação. Opa, aí fica um ponto de interrogação. Desenvolvimento da salvação. Vamos ver o que ele quer dizer com isso. Assim, pois, amados meus, como sempre obedeciste, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha ausência, desenvolveis a vossa salvação com temor e tremor. É o que está no versículo 12, que eu acabei de ler e reli agora. Observe que Paulo faz uma conexão deste parágrafo com o anterior. Assim como, quer dizer, unido, tá? Assim, pois, meus amados, é o que ele coloca. E como se ele pedisse que levássemos, é como se ele pedíssemos que levássemos em conta o que foi dito anteriormente, quer dizer, coisas relacionadas à alegria da união, a viver em comunidade, a andar junto com o outro. Desenvolvimento espiritual, ele está diretamente ligado também, entre muitas outras vertentes deste assunto, desenvolvimento e alegria no desenvolvimento espiritual, está ligado à comunhão que eu tenho com a igreja. A comunhão que eu tenho com o meu próximo, a tolerância que eu tenho sobre esse meu próximo. Porque quando nós falamos de desenvolvimento espiritual, muitas pessoas às vezes vão achar que é só conhecimento acadêmico, é só estudar teologia. Isso tudo é necessário, é preciso, mas não é só isso. Esse desenvolvimento espiritual, ele vai passar muito pela comunhão que você tem com o próximo. A alegria no desenvolvimento vai passar nessa questão de como eu me relaciono comigo mesmo. Como que eu submeto o meu corpo, a minha vida, eu não falei errado, corpo, a minha vida, a minha vontade, o meu ser, à vontade do Senhor. É como eu busco a santidade. Porque se a alegria da união é algo que é preciso e é maravilhoso, tá? Porque eu falo da alegria da união, é algo maravilhoso. Mas quando eu estou falando aqui dessa alegria do desenvolvimento espiritual, eu vou falar sobre algo que muitas vezes está voltado para mim mesmo, para a vida que eu tenho comigo mesmo, com Deus, falando mais de intimidade, tá? Então nós andamos um pouco sobre isso. Conceito bíblico de salvação. Primeiro tópico. O que Paulo quer dizer com a palavra salvação? Num sentido restrito, a salvação é a redenção de Deus que acontece no dia da nossa conversão. Tem que nascer de novo. Ela é pela graça, mediante a fé, por meio de Jesus Cristo. A conversão exige arrependimento e mudança de vida, fruto. Eu fui salvo por Deus no dia em que aceitei Jesus. O estudo de quinta-feira passada, em nossa igreja, nós começamos a estudar 1 João, capítulo 3, verso 1 a 6, nós falamos sobre isso. Só aguenta se for filho. Tem certas coisas dentro do reino de Deus que você só vai poder usufruir se você for filho. Tem que ser filho, tem que ter nascido de novo, tem que ter um encontro com Cristo. O conceito bíblico de salvação aqui é importante para que a gente continue a caminhar dentro dessa lição. Porque se você não teve um encontro com Cristo, de verdade você não vai desenvolver nada porque você não tem nada para desenvolver. Não vai conseguir crescer, você vai até às vezes ter um conhecimento acadêmico, um conhecimento filosófico sobre o cristianismo, porém você não vai desenvolver isso na prática e da maneira que você deveria. Você não vai perdoar, você não vai crescer na comunhão com os outros, você ficará uma pessoa intolerante, você vai ficar apegado simplesmente às questões da letra, ou então você vai ficar apegado a um cristianismo muito de verdade muito envolvido com o misticismo e não verdadeiramente com o sobrenatural de Deus, porque tem uma grande diferença entre essas duas coisas que eu acabei de falar. Misticismo é outra coisa, sobrenatural de Deus é algo maravilhoso que nós temos que viver a cada momento da nossa vida. Mas tem gente que não entende que negar-se a si mesmo também é entrar no sobrenatural de Deus, porque só Deus pode nos dar isso. Nós nos esforçamos, mas sabemos que isso vem de Deus. Seguindo aqui, o segundo parágrafo é importante, mas olha o terceiro, como é que ele fala. A palavra desenvolvei, katergazestai, concluir, completar ou terminar, incentiva o cristão a continuar na fé até a obra ser concluída nele. E o propósito de Deus será concluído no dia de Cristo. Quando Paulo diz, desenvolvei a vossa salvação, usando esse termo, ele pede que o cristão se esforce em buscar uma vida de santificação, tá?
é muito interessante, porque Filipenses 1,6 é aquele que começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo. Existe um esforço nosso nisso. Esse desenvolver é a prática contínua do cristianismo na vida diária, com os problemas diários. Porque quando a gente fala de vida cristã, tem gente que acha que é só simplesmente chegar na igreja, louvar a Deus, estar ali dentro daquele ambiente santo, maravilhoso que é a igreja, conviver ali dentro do templo, na nave do templo, outra coisa, no culto a Deus. E é somente isso. Naquele culto que nós prestamos, que tem que ser prestado de maneira reverente, dentro do culto. Mas é além disso, porque o nosso culto tem que ser diário, contínuo, sem nenhum tipo de interrupção a Deus em todo momento. Você cultua a Deus em cada estado da sua vida. Santificação é algo que você tem que buscar. Isso, o papel da liderança da igreja, do pastor dentro da igreja, é viver uma vida santa, porque ele não consegue ensinar o que ele não vive. Isso eu concordo, tá tudo bem. Ensinar ao povo e falar com o povo, junto com os outros irmãos que também têm esse chamado, falando sobre essa questão da vida santa, de como viver uma vida santa, o que é uma vida santa diante de Deus. E uma outra coisa, isso é um papel da liderança, a liderança ela faz isso. Porém, irmãos, olha só, vamos conectar isso aqui. Cada um de nós tem uma responsabilidade pessoal nisso. Isso é uma coisa que está contigo na tua intimidade. Eu não estou com você 24 horas. Os irmãos que ensinam na escola bíblica dominical, professores e professoras, não estão com você 24 horas. As pessoas que dentro da igreja exercem esse ministério de ensino não estão com você 24 horas. Mas o Espírito Santo está, e ele está te auxiliando. Você tem ouvido o Espírito Santo de Deus? Então, eu tenho certeza que você tem andado em santidade com Deus, ou pelo menos tem lutado para isso, ficar algo mais constante ainda na sua vida. Por que desenvolver a nossa salvação? Por que desenvolver nesse sentido? Ele fala sobre 3 razões bíblicas para o desenvolvimento da salvação nesse sentido. Desenvolvimento da vida de salvo. Tá? O desenvolvimento da vida espiritual. Aqui ficaria melhor colocado e fica mais bem esclarecido. Por que desenvolver melhor essa vida espiritual? Essa vida de salvo? Bom, primeiro, por obediência a Deus. Aí ele fala, Paulo declara assim, pois, amados meus, como sempre obedeceste, não só na minha presença. Não dá para ser santo só no templo, tá? Isso é uma colocação minha aqui, não está escrito na revista. Ou só quando o pastor está olhando, ou só quando canto no coral, na equipe de louvor, ou em qualquer outro, na juventude, no meio das crianças, ou com a igreja. Não é só ser santo nesses momentos. É santo em todo tempo. Não é algo que simplesmente eu queira vender uma imagem para os outros, não, tem que ser algo que seja o fruto de uma vida que anda realmente diante do Senhor, tá? Por obediência a Deus, mas não por obediência a Deus só quando tem alguém olhando, tem que ser algo mais profundo. Todos os textos aqui são maravilhosos dentro desse subtópico pequenininho. Ele fala assim, ó, no finalzinho, fé não é admiração a Deus, mas obediência à sua palavra. E olha os textos que estão aí, de Mateus e João. Fé não é admiração a Deus, é obediência à sua palavra. E obediência, muitas vezes aqui, é o que dói em nós, porque eu tenho que negar minha carne para obedecer a Deus. Seguindo, outro ponto que ele vai colocar, é uma outra razão, porque Deus nos dá o desejo de querer e o poder para realizar este desenvolvimento, Filipenses 2,13. Romanos 12, verso 2, vai falar, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. E isso complementaria bem também entre os outros textos que o autor colocou aqui, muito bem colocados. É Deus quem opera no homem o desejo de ser salvo e de desenvolver esta salvação ou esta vida santa, essa vida espiritual, tá? Que fica melhor colocado aqui. Não há desenvolvimento espiritual sem a capacidade que vem de Deus. Então, um outro aspecto importante sobre esse assunto, sobre o desenvolvimento da salvação, é que isso é um desejo de Deus. É um desejo de Deus. Deus quer isso para nós. Ele planejou isso para nós. E nós seremos muito felizes quando assim caminharmos. O terceiro motivo que ele dá, porque Deus quer nosso desenvolvimento. A expressão segundo a vontade significa a concretização do seu propósito. Tá? Significa concretização do seu propósito. Efésios 1, 5 a 9,
Este é o propósito de Deus para a vida de cada cristão. É muito bom isso. É muito bom. Eu gosto dessa questão porque o desenvolvimento quer dizer que teve crescimento. Eu gosto de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, verso 11. Quando eu era menino, pensava como menino, agia como menino, mas logo cheguei a adulto, eu deixei as coisas de menino para trás. Tem certas criancices que têm que ser deixadas de lado na vida cristã. Desenvolvimento da salvação aqui, falando um pouco mais aqui para nós, desenvolvimento da vida espiritual. É algo que passa por um amadurecimento. O amadurecimento, a passagem das fases infantis para a fase intermediária, para a fase adulta na vida do homem, quer dizer que ele está apto a tomar decisões. Ele está mais apto a ser responsável pelos seus próprios atos. Na vida cristã existe um pensamento análogo a isso, também para a vida cristã. Quer dizer que você está mais apto. Mas por quê? Porque você passou por mais experiências. Porque essas experiências não simplesmente marcaram sua vida, mas deram a você capacidade de analisar melhor os fatos que te cercam. Já não é mais uma surpresa. Pessoas, pastores, por exemplo, que têm muito tempo de ministério, são homens que verdadeiramente, se foram sábios durante o decorrer da sua vida, são mais aptos para resolver determinadas coisas do que os pastores que estão chegando agora, evidentemente. E esses precisam realmente de ser mentoreados por homens de Deus que tenham capacidade para isso. E precisa mesmo. Às vezes até mesmo no simples proceder com a congregação. Isso é fato. Mas na vida diária, isso é fato não só para pastor, mas para todo crente. Todo cristão precisa dessa situação na sua vida, tá? É um projeto de Deus que nós temos que desenvolver dessa forma. Deixar coisas de meninos para trás. É isso que Deus quer, tá? Terceiro tópico dessa lição vai falar quais são as evidências do desenvolvimento da salvação. Vamos entrar um pouco nisso? Imagine o seguinte, quais são as evidências do desenvolvimento espiritual na vida de um crente? O autor vai colocar aqui algumas, não é verdade? Na verdade, nesse subtópico 4, o crente reverencia e respeita a Deus, verso 2, capítulo 2, verso 11. É nisso que está baseado. Tá? As expressões temor e tremor indicam reverência, respeito, temor e o temor de ofender a Deus. Olha, ficou mal falado, né? Eu posso repetir. As expressões temor e tremor indicam reverência e respeito, o temor de ofender a Deus. Aí ele coloca os textos aí. Também significam confiança e humildade. O desenvolvimento espiritual acontece em meio à reverência santa. Santidade faz parte direta desse estudo para desenvolvimento, tá? da nossa vida espiritual. Tem que ter santidade. Não pode ser uma reverência ritual, tão somente em dados momentos da minha vida. Isso tem que ser algo que faça parte das minhas atitudes diárias. Por quê? Porque a luta é diária. Por quê? Porque o inimigo não dorme. Por quê que tem que ser diário? Tem que ser diário essa atitude aqui de reverência, de humildade, né, que ele coloca aqui, reverência de respeito a Deus. Porque quem respeita a Deus, respeita a si próprio. Não se coloca em determinadas situações difíceis. Pensa bem antes de agir. Anda dentro da legalidade. Olha, muito cuidado. Então tem que ter uma coerência, não pode ser algo só ritual, tá bom? Que isso fique bem claro. Segundo ponto que ele coloca, são algumas evidências. O crente faz tudo sem murmurar e contender. Aí ficou difícil, né? Como que eu não vou reclamar com essa igreja que eu tenho? Como que eu não vou reclamar com esse pastor que está à frente da igreja? Como que eu não vou reclamar com essa união que eu faço parte? Como que eu não vou reclamar? Para um pouco. Tem gente que murmura demais e trabalha pouco. E na maioria das vezes é isso que vai acontecer. Porque os que estão trabalhando murmuram pouco, ou quase nada, ou nada. Mas quem trabalha pouco, murmura muito. Eu estou falando aqui de murmurar, eu não estou falando de desabafar com o líder, falar com o pastor da igreja, conversar com alguém, não é isso. Murmurar não é isso. Cada um de nós tem reclamações. Eu vou te contar uma novidade que talvez você não saiba. Talvez você fique até meio espantado agora. Você sabia que eu também tenho algumas reclamações a fazer? É verdade, de vez em quando eu tenho algumas reclamações a fazer. Porém, não é verdade? Como que fica isso? Mas é diferente de murmurar. Murmurar é quando eu começo a falar com um, eu conto para outro, eu conto para outro. Já imaginou se eu tivesse essa atitude? Não daria nem para ser pastor, né? Porque um pastor ele tem que ser discreto, tem que guardar o que falam com ele.
E até mesmo alguns questionamentos que eu tenho, eu percebo que hoje eu já não tenho o direito de expressá-los, não. Eu tenho que pensar, orar e aí sim procurar, aí olha os mentores aí como é que são importantes. Esses mentores e conversar com eles, abrir o coração e falar também de determinadas frustrações, que isso também é normal, tá? Sempre foi assim no mundo cristão sadio. Então, essas evidências do desenvolvimento passam por isso, tá? Parar de murmurar. Tem que parar de reclamar um pouco e trabalhar mais. O murmurador é uma desgraça para o meio do povo de Deus. Porque o murmurador ele contamina o fraco. Ele arrasta aquela pessoa que não está prudente. Então, muito cuidado com isso. Tá? Marca de evidência de desenvolvimento é quando a gente fica menos murmurador. Poderia contar alguns testemunhos desses sobre a minha própria vida, tá? Mas não farei para não tomar o tempo. Outra evidência desse desenvolvimento é o seguinte: o crente tem uma vida de santidade e testemunho. Santidade aponta para dentro e o testemunho aponta para fora. As palavras irrepreensíveis, sinceros e inculpáveis em meio a uma geração perversa, pervertida e corrupta, destacam a vida de pureza e o testemunho do cristão. João 17. Jesus disse ali: não peço que os tire do mundo, mas que os guarde do mal. No meio do mundo. Jesus não pediu na oração sacerdotal para aqueles que aceitarem a Jesus serem tirados do mundo, tá? Mas ele falou para que nos livraria do mal. E livra do mal como? Quando, queridos, isso é posicional. Eu me posiciono e eu tomo prejuízo muitas vezes, mas eu continuo na mesma. Eu vou ser chamado de bobo. Eu vou ser taxado como alguém inocente, no mau sentido da palavra inocente, tá? Eu vou ser taxado como alguém que não quer levar vantagem, porém mantém a postura cristã. Isso é algo muito importante, tá? Vida de santidade e de testemunho. Se eu não tenho santidade, o meu olhar fica mal. Quando eu passar por determinada situação, o meu olhar me trairá. Testemunho. O testemunho segue nessa sequência da vida de santidade. O mundo já não ajuda, não é verdade? Então, se nós não tivermos uma vida de santidade, se nós mesmos não passarmos a nos ajudar, aí evidentemente ficaremos fracos. Porque isso é algo que, como foi falado há pouco tempo atrás em um debate da Rádio Melodia maravilhoso, né, eu também não acredito nessa questão da legalidade. Eles fizeram uma colocação muito boa. Né? Esse termo, legalidade, da legalidade ao inimigo, isso não existe, né? O crente nascido de novo não dá legalidade ao inimigo, mas muitas vezes ele acaba ficando fraco e perde autoridade diante de Deus. Isso existe. Ele perde testemunho diante dos homens, porque ele está dando ao inimigo que não é o que ele não deveria dar, está dando brecha para os mensageiros do inimigo. Então ele fica sem testemunho. E isso é algo gravíssimo, tá? Outra evidência que ele fala: o crente que sacrifica alegremente, se sacrifica por Deus na obra missionária. Esse é um degrau mais alto. Esse aqui eu já diria que essa é uma evidência marcante um pouco mais alta, que passa pelas outras que são basilares. Você tem que estar. Porque aí entra algo que eu acho fantástico, por exemplo, em Jeremias 12, verso 5, parte A. Se te fadigas correndo contra homens que vão a pé, como poderás competir com cavalos? Tem gente que não aguenta nem os primeiros 15 minutos vamos lá, vamos já usar uma linguagem aqui futebolística, brasileira, né? O camarada não aguenta 15 minutos do primeiro tempo. Como que ele vai querer chegar aos 90? Ele não aguenta correr, queridos, como aqui em Jeremias fala, não aguenta correr com homens que vão a pé. Como que vai correr com cavalo? Ele não aguentou nem a primeira crítica que foi feita a ele. Como que ele vai aguentar se você realmente falar a verdade? Muitas vezes passamos por isso. Tem coisas que você não pode falar, porque se você falar, a pessoa vai embora. Mas chega um ponto também que às vezes você tem que falar a verdade. E aí? E tem que falar mesmo, porque não é que é uma vontade sua, é porque Deus já está falando: fale e não te cales. E aí se cala para ver só. Vai ver o que vai acontecer se calar. Então, queridos, essas evidências do desenvolvimento da salvação, e esse último tópico que ele coloca aqui, nessa parte, tá? O crente se sacrifica alegremente por Deus e pela obra missionária. Duas coisas que às vezes não são incompatíveis aí para algumas pessoas e não vão compreender ainda. Sacrifício e alegria. Como que você se sacrifica e sacrifica alegremente? Isso é um degrau acima. Isso é para quem não é mais menino na fé. Isso é para quem já está comendo mocotó e não só o caldinho, o mamá,
o mingauzinho, é para quem está andando um pouco mais. Então esse desenvolvimento da vida cristã, ele passa muito por isso, tá? É muito por esse amadurecimento, desenvolvimento da vida espiritual. É aprender, é ter casco mais duro. Quem está chegando agora precisa realmente do leite espiritual. Precisa de se alimentar com as coisas básicas da palavra de Deus. Precisa de... A gente tem que tolerar, os mais fortes toleram os mais fracos. E assim vai. Mas tem gente que os anos vai passando e a pessoa continua sendo uma criança na fé. Continua sem desenvolver essa vida espiritual forte. Continua a precisar de um abraço, de um carinho, não que você não precise, eu preciso também, tá? Mas ela continua a precisar da atenção total dos líderes da igreja, enquanto ele já deveria estar ajudando a outros. Olha, isso é a igreja que se desenvolve. Ovelha gera ovelha. Um cuidando do outro, um amando o outro. Desenvolvimento espiritual está ligado a isso também. Quanto tempo você dedica a outras pessoas durante a sua semana? Quantas pessoas você cuida de verdade? Então, essas são questões para nós pensarmos, principalmente para períodos pós-pandemia, tá? Onde nós vamos voltar e eu espero que nós estejamos mais maduros, tá? Espero que a nossa vida espiritual esteja mais desenvolvida, tá bom? Quarto e último tópico vai falar os instrumentos de Deus para o nosso desenvolvimento. Eu vou ler essa introdução porque ele vai falar de 3 personagens. Vai falar de Timóteo, de Paulo, de Timóteo e de Epafrodito. Muito bom, é onde ele vai finalizar. Mas eu quero ler essa introdução e ficar mais dentro dela o máximo possível aqui nesse período que nos resta. Ele diz assim, o instrumento de Deus para o nosso desenvolvimento. Paulo liga o assunto do desenvolvimento da salvação ou da alegria na vida cristã ou desenvolvimento espiritual, a alegria do desenvolvimento espiritual. Paulo liga o assunto, né? Aí ele fala assim, ele sabia que a maior ameaça espiritual para a igreja é o falso pastor, o falso mestre ou o falso líder espiritual. E eles estão presentes de forma dissimulada na igreja. Há várias exortações na Bíblia contra esses falsos mestres, ou esses falsos crentes. Aí tem diversas. Paulo recomenda cuidado aos filipenses, é o 3:2, tá? Que eu já leio aqui. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, daqueles que vinham simplesmente querendo pregar a lei. E ele fala para se guardar desses, aqueles que eram desprovidos de ter tido realmente um encontro com Cristo. No trecho de 2, do capítulo 2, versos 19 a 30, aparecem 3 homens, Paulo, Timóteo e Epafrodito. 3 homens com um único desejo de servir a Cristo e a sua igreja. São 3 líderes espirituais exemplares que desejam o bem da obra de Deus e o desenvolvimento espiritual dos irmãos. Bom, vamos falar um pouquinho sobre isso? O autor vai citar esses 3 líderes, eu gostaria de entrar um pouco mais nessa questão dos falsos. Irmãos amados, só suporta a igreja quem nasceu de novo. Se não nasceu de novo, não fica. Isso é um fato. É um fato muitas vezes triste, sabe por quê? Porque às vezes a gente lida com as pessoas. Você trabalha com as pessoas. Você desenvolve, tenta desenvolver um trabalho para que as pessoas cresçam no Senhor. Como que se faz isso? Você começa, e tem que ser sempre assim, com a palavra de Deus. Mas só a leitura, não é que seja só porque é pouco, é muito. A leitura e os estudos bíblicos, eles nos levam ao crescimento. Um crescimento no conhecimento de Deus. Mas esse conhecimento de Deus ele é tão amplo e tão vasto que tem que haver uma prática. Tem que haver um desenvolvimento prático, diário, de comunhão, de tolerância. O período em que nós vivemos agora, por exemplo, muitas pessoas, às vezes agora com um acesso maior à internet e até mesmo tendo que fazer isso, vão ver algumas coisas por aí que são simplesmente para passar uma imagem boa. Você tem que saber quem é essa pessoa, da onde ela vem, o que ela fez, que líder é esse, que pastor é esse que está trazendo essa palavra. Essa palavra é bíblica. Isso vem do Senhor, isso tem base bíblica. No desenvolvimento de uma vida alegre com o Senhor, uma vida espiritual alegre,
a alegria do desenvolvimento espiritual, como é o título da nossa lição, passa muito por esse tipo de aceitação. Alguns casos desses. Vocês querem? Vamos pensar um pouco sobre algumas coisas? Vamos pensar sobre, por exemplo, Jeremias. Você lembra de Ezequiel? Isso é tudo homens que profetizavam no período em que o povo de Judá foi levado cativo para a Babilônia. Que período terrível! Ezequiel e Jeremias. Marcante, porque esses homens eram homens de Deus, que tinham uma mensagem de Deus e que foram desprezados pelo povo de Deus. Impressionante. Se fosse no período de hoje, você diria, é aquele camarada que trazia uma mensagem não muito boa, salgada, mas que falava de conserto de vida. E outros que estavam ali simplesmente pregando oba-oba eram tidos como homens de Deus. Mas sabe o que aconteceu? Tudo que aqueles homens falaram aconteceu, Jeremias e Ezequiel. Tudo que eles falaram se cumpriu, porque era a palavra de Deus. Aquele que não se consertar diante de Deus, ou viverá uma vida miserável, mesmo sendo salvo, se não se consertar, se não se voltar para Deus, é assim que essa pessoa vai viver. Desenvolvimento de uma vida espiritual saudável. É preciso que tenha algo que eu ofereça a Deus. A minha vida tem que ser oferecida a Deus. Eu tenho que trabalhar para isso. Bem aqui, no finalzinho dessa lição, dessa primeira parte que vai falar sobre Paulo aqui, na nossa lição, no último tópico, tem umas perguntas. Você é uma pessoa humilde? O quanto você está disposto a sofrer pela obra de Deus? Qual é o sacrifício que você tem feito por Deus? E assim nós vamos seguindo. Irmãos queridos, não existe de maneira nenhuma uma vida espiritual bem desenvolvida sem que haja sacrifícios feitos a Deus. Não existe isso. Não tem. O que estão te contando aí, já vi algumas coisas aí absurdas sobre isso que prefiro nem comentar, falando de determinadas facilidades. Tem cada coisa desprovida de conhecimento bíblico. Cada coisa falando que Jesus era rico, humanamente falando, que ele tinha até casa na praia. Eu quase morri de rir com um negócio desse, me perdoem aqui falar sobre isso. Falta de conhecimento bíblico, falta de entendimento. Olha, eu estou falando de entendimento, às vezes, de geografia bíblica, só isso. É só isso, mais nada. Nós temos que entender que uma vida espiritual bem desenvolvida, ela é uma vida alegre. Ela é uma vida não delirante, mas alegre, tá? Eu gosto de Efésios 6, verso 6, não servindo à vista para agradar a homens, mas como salvos em Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Fecho com esse texto. Grandes exemplos aqui, Paulo, Timóteo e Epafrodito. Medite sobre a vida desses homens, mas principalmente, como foi dito lá no primeiro estudo, no segundo estudo que nós tivemos, estudo passado, Cristo é o nosso exemplo. Devemos seguir para esse alvo. Que Deus te abençoe e que de verdade você consiga desenvolver uma vida espiritual saudável, crescente, amadurecida e principalmente alegre diante do Senhor. Deus te abençoe, fique na paz de Cristo.